Olá! Olá, Boa tarde no Brasil, não. Bom dia a todos no Brasil. Que prazer, pessoal. Vamos esperar aí as primeiras pessoas entrarem, né? A gente está ao vivo, espero que esteja funcionando o programa. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui antes de entrar no ar, né? E hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar fazendo uma live dupla com uma pessoa super querida, né? Enfim, uma pessoa que faz parte da nossa história, do nosso caminho profissional e que a gente tem um enorme orgulho de estar convivendo cada vez mais de perto com ela. Eu queria apresentar para vocês, vou pedir para ela falar um pouquinho, a Germana, né? Que é coach de carreira, né? Ela está no Rio de Janeiro, está colocando os nomezinhos aí, e é nossa mentorada também, participa da nossa mentoria Mindset de Negócio. Foi minha coach lá no passado, enfim, participou da mentoria VIP, hoje está na mentoria Mindset de Negócios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira. Então, primeiro de tudo, bom dia no Brasil, né? Bom dia, Germana, tudo bem? bom dia, Cícero. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Quero aproveitar para dizer que é uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, né, para a gente tão estratégica. É uma honra estar esse tempo todo aí trabalhando junto com você, tendo sido sua coach, agora sua mentorada. Prazer enorme. Que bom, o prazer é todo meu. Né? E hoje, como a Germana falou, a gente vai falar um pouquinho de uma visão estratégica para a carreira. Né? E cada vez mais as pessoas têm se mostrado insatisfeitas com seus caminhos profissionais. Cada vez mais as pessoas têm sentido que têm vivido uma vida praticamente no automático, fazendo com que a segunda-feira seja um dia sempre muito difícil e a sexta-feira à tarde, como a gente está se aproximando agora, um dia extremamente feliz. E uma das teorias que a gente tem em relação ao porquê isso acontece, né, é em função das primeiras escolhas que a gente faz na nossa vida. A grande verdade é que a gente toma as decisões profissionais muito cedo, numa idade onde talvez a nossa maior preocupação seja em resolver as primeiras questões da nossa vida, né? A gente toma essa decisão mais ou menos com 17, 18 anos, uma fase onde você começa a querer a sua independência financeira dos seus pais, e muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar essa decisão baseada uma verificação do que a gente quer para a nossa vida a longo prazo. Então, às vezes, essas escolhas elas são feitas baseadas no resultado mais rápido e não no resultado contínuo a longo prazo. É muito comum a gente ver a certa idade poucas escolhas, o caminho que ela percorre está totalmente desalinhado com o seu propósito de vida e até mesmo com as suas características. Isso é muito comum acontecer em algumas fases da vida, né? A gente acaba... E é muito engraçado como nos primeiros anos da vida profissional, preocupada em estar conseguindo adquirir algumas coisas materiais na vida, conseguir realizar algumas, muitas vezes casar, muitas vezes comprar o seu primeiro apartamento, muitas vezes, onde o trabalho é um meio para que se realize a satisfação fora dele. Só que isso tem um período de tempo para que isso possa acontecer. Por quê? Porque, de fato, a gente não nasceu, vou usar até um termo forte aqui, a gente não nasceu para ser escravo. Né? Assim, a nossa natureza não é uma natureza escravocrata. E aí chega uma determinada época da vida, onde você já consegue uma certa estabilidade financeira e material, onde você começa a sentir muito mais o efeito das escolhas desalinhadas com o seu propósito que você fez no passado. Gênios que dizem que dividem a sua vida em sete fosse um período de 7 a 14 outro, de 14 a 21 outro, e assim sucessivamente.
Existe um setênio, que é o setênio dos 30, que é um setênio do propósito. E aí fica ainda mais latente essa insatisfação. Obviamente, eu estou falando isso quando existe um desalinhamento, existe uma insatisfação nesse processo como um todo. Que aí fica mais que cuida do seu alinhamento com o que há mais de... E aí começam os questionamentos e muitas vezes as pessoas se sentem inteiramente perdidas, porque passaram 10 anos da vida dela sem absolutamente pensar nisso com mais profundidade e um dia, de repente, acordam e se vêem num ambiente novo. E aí acabam não nem entendendo de uma forma mais direta quais são as alternativas que elas têm para que possa se pensar em gerar uma mudança na vida delas. Você concorda com isso, Germana? Concordo, Cícero. Oi? Agismo? Oi, Cícero. Oi, congelou. Eu não ouvi, fala de novo. Eu concordo com tudo isso que você colocou. Também concordo que essa escolha profissional ela é feita muito cedo, né, no momento onde a gente não tem tanta clareza e a gente fica um tempo satisfeito e acontece muito do nosso nível de satisfação cair bastante depois de um período, né, na carreira, um período já numa determinada vaga ou numa posição. E um fator também que contribui muito para essa queda na satisfação dos profissionais é a falta de compreensão dos perfis comportamentais, né, também. Porque o que acontece? Uma hoje comum dentro das empresas e dos ambientes organizacionais é que a gente tem os perfis que são os perfis que às vezes se destacam um pouco mais, a gente tem aquele comportamento que se sobressai, e de repente tem profissionais que têm perfis diferentes e que ficam lutando para conquistar determinadas características da sua pessoa, né? Claro que a gente pode sim se desenvolver em alguns aspectos que a gente não tem tanta habilidade, mas fato é que quando a gente incentiva e aprimora as nossas habilidades mais naturais e aquelas onde a gente tem mais facilidade, vamos dizer assim, quando a gente se enriquece nos nossos diferenciais, a gente também tem um potencial de destacar perante aquele ambiente que está vivendo, né, dentro daquela organização. Você me ouve bem, Cícero? Eu ouço, eu consigo ouvir o seu discurso, mas tem pequenos picotes. Eu não sei se ou se no pessoal da live também eles estão dando esses picotes, né? Mas eu consegui entender quase tudo que você falou. Mas pode continuar, não tem problema. Se eu sentir que tem um picote, eu vou tentar complementar para você. Tá bom. Então, voltando ao perfil comportamental, né? Inclusive nos processos de coaching de carreira que eu realizo, eu já começo com essa abordagem, porque é um ponto que já abre o nosso horizonte, abre o horizonte do profissional na perfil e dos outros colegas de trabalho, o posicionamento dos seus líderes, dos gerentes, e assim gera uma compreensão melhor das diferenças perante a equipe, aonde que ele pode se aprofundar mais e se ressaltar, né? Ter um destaque maior dentro daquela... Também a visão de um líder perante a sua equipe, que é importante ele perceber que existem perfis comportamentais diferentes ali dentro, né? E assim ele pode também desenvolver os seus liderados e trazer um nível de satisfação maior, porque quando a gente fica lutando contra uma natureza... Germana, acho que agora Germana não consegui ouvir o final. Você quer continuar? Eu não estou conseguindo saber se você está falando, porque você está totalmente congelado aqui para mim. Eu não sei o que fazer, Cícero, porque eu não sei se você está me ouvindo. Legal. Bom, vamos lá. Eu espero não estar falando ao mesmo tempo que a Germana, né? Enfim, coisas do nosso TI aqui, né? O que a Germana estava falando é que muitas vezes, e acho que ela falou, endosso o que ela falou, é muito importante você ter uma noção muito apropriada do seu perfil comportamental para determinada função que você realiza.
E eu acho que é muito importante, né, nesse momento onde você consegue, aparentemente, ter esse baque de desalinhamento com o seu propósito, que você comece essa busca de mudança, se for o caso, dentro da sua carreira, verificando duas coisas primordialmente. Tá? O primeiro é seu desejo. O que acontece é que, muitas vezes, um fantasma chamado viabilidade acaba entrando dentro desse processo decisório e faz com que a gente desista de caminhos que possam ser os caminhos, de fato, ideais para a nossa vida muito cedo. Né? A viabilidade é uma coisa que a gente deve viver depois que a gente consegue, com muita profundidade, verificar realmente qual é o nosso desejo, qual é o nosso caminho, quais são as coisas que a gente pretende fazer, quais são as coisas que realmente alinham a gente com o nosso propósito maior. E muitas vezes, em função de não acreditar que é possível fazer essa mudança, a gente acaba desistindo. Um outro grande conselho para gerar mudanças, voltando um pouco nas competências que a Germana falou, é ter uma noção muito clara dos seus pontos fortes. Né? Quais seriam os seus pontos fortes? Quais são as coisas que você realmente tem talento? Quais são as características que te diferem da manada? Muitas vezes a gente acaba se preocupando demais com a questão dos pontos fracos, dos pontos a serem desenvolvidos. A nossa formação escolar, inclusive, faz isso. Teoricamente, não adianta você tirar 10 em matemática todo ano se você tira 1 em português. E aí, na média, você não passa. Só que quando você entra para a vida real e para a vida profissional, muitas vezes o que você precisa é estar trabalhando e enaltecendo os seus pontos fortes, para que você atinja realmente os seus resultados. E aí, esse é um momento muito interessante para que você consiga... Eu não sei se a Germana, assim, pessoal... Germana está aí? Germana, será que está me ouvindo lá? Sim. Está me ouvindo? Sim. Alguém, Germana, te ouve. Comenta aí para você. Então eu vou continuar. Germana, faz o sinal aí quando for para você falar, né? Um outro ponto fundamental dentro desse processo de mudança é a gente saber exatamente diferenciar e qualificar a palavra impossível, né? A gente tem, às vezes, uma visão um pouco mais romântica, o impossível não existe. É óbvio que o impossível existe, sim. O que é o impossível? O impossível é alguma coisa que nenhuma outra pessoa fez. Ela é impossível até alguém efetivamente realizar o que eu estou descrevendo aqui, o que era impossível, mas aí sai da categoria do impossível e do muito difícil. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, eu dei uma volta para dizer o seguinte: é importante que a gente difira de uma forma muito substancial o que é impossível e o que é muito difícil. O muito difícil, ele parte do pressuposto que alguém já fez no passado. Se alguém já fez no passado, por que você não pode fazer? Pode ser que, de fato, seja muito difícil você conseguir alguma coisa, mas para que isso aconteça, basta, de fato, resiliência, planejamento e ação massiva e constante. São aspectos que você pode trazer, obviamente, assessorado por um bom coach como a Germana, por exemplo, que trata da carreira das pessoas, do desenvolvimento das pessoas, né? Para que você monte um planejamento extremamente bem profissional, para que você consiga, passo a passo, fazer com que esta mudança que você previu, você consiga colocar em prática. Como eu disse para vocês, eu estou com um pouco de dificuldade de ver se a Germana está aqui presente ou não, mas eu queria perguntar, e a Germana não sei se ela está me ouvindo, mas eu queria perguntar para a Germana se ela concorda, e eu queria que ela falasse um pouco mais dos aspectos de liderança em relação a isso. Tomara que ela esteja ouvindo, tomara que ela possa falar. Eu estou ouvindo, Cícero. Eu acho que o pessoal também está aí, me Germana? ouvindo. Estou. Fica tranquila, estou aqui. Bem, eu vou falar, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo também. Em relação até os pontos fortes que o Cícero colocou, eu gostaria de complementar com
um ponto importante que é uma pesquisa, né, um levantamento que foi feito pelo Instituto Gallup, que apenas 20% das pessoas sentem que utilizam seus pontos fortes da sua profissão, da sua carreira. Tô falando. Então, gente, esse número é um pouco assustador, porque 20% dos profissionais somente se sentem realmente contribuindo e utilizando seu potencial. Então, isso é um ponto crítico tanto para o profissional, para os outros 80%, que não se sentem usando seu talento, e também é um ponto crítico para as empresas, porque elas só estão produzindo, ou seja, aproveitando, vamos colocar assim de uma forma bem genérica, em torno de 20% do potencial dos seus colaboradores. Então, voltando lá nos pontos fortes, que foi um ponto com esse estudo, né, com esse percentual de somente 20%. Então, convidar vocês a ter atenção a realmente perceberem, começarem a prestar atenção nos seus pontos fortes, e se não está claro, consultar um profissional, um coach de carreira, seja como for, seus pontos fortes e trabalhar eles, porque aí você alavanca, você pode despontar na sua carreira em relação às outras pessoas que estão junto com você. Tá bom? E falando então um pouco do aspecto da liderança, o Cícero ele não me ouve ali, mas quando eu acabar de falar, se alguém puder botar aí, a Germana pediu para você falar agora, mas deixa eu só encerrar a nossa live para a gente não ficar com esse problema aí do nosso áudio aqui. Em relação à liderança, que eu queria trazer também é bem esse aspecto da visão do líder, né? Do quanto que o líder ele pode ir além. O áudio está cortando bem. Vamos continuando aqui um pouco mais devagar, então, minha fala, para evitar aí que a gente perca, né, qualquer informação. Então, voltando ao ponto da liderança, tem duas questões que são muito importantes, assim. Um ponto é que um bom líder, ele é capaz de estimular bastante a sua equipe, como ele é também capaz de bem complexa, bem difícil para os colaboradores que estão ali. Então, essa questão dos pontos fortes, né, e da habilidade de reconhecer talentos e entender que os talentos são diferentes entre os profissionais, ela é importante tanto para o profissional, para ele se quanto para que ele lista realmente para a equipe e aprimorar e botar aquelas pessoas, os seus liderados, a desenvolverem os pontos que são realmente pertinentes de cada um. E não querer nivelar a equipe toda num patamar igual, né? Que isso geralmente gera um nível de desconforto muito grande para alguns colaboradores e um nível de insatisfação também muito alto. Eu acho que alguém pode avisar o Cícero aí que ele pode falar, por gentileza, tá? Vocês podem ajudar a gente na nossa comunicação, que ele pode retomar a palavra. Eu vou ficar muito agradecida se alguém puder fazer isso pela gente. Germana, não sei se você terminou de falar agora aí, desculpa, porque eu peço desculpas a todo mundo que está assistindo a gente. Infelizmente, o programa deu um problema, eu não consigo ouvir a Germana agora, né? Eu não ouvi o que ela falou, mas eu conheço bem a Germana e eu tenho certeza absoluta que tudo que ela falou, eu concordo. Uma pena ter acontecido isso agora na nossa transmissão, mas falando um pouco de liderança, né, eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. A Germana sempre fala muito bem, não é a primeira vez que a gente conversa em relação a esse assunto, mas eu acabo saindo um pouco da liderança e pensando também na sua posição enquanto colaborador em relação à sua liderança. Às vezes, a gente tem uma postura muito passiva em relação ao universo e em relação ao nosso trabalho. Muitas vezes, a gente espera muito que as organizações estejam fazendo pela gente e, de certa forma, é mais conveniente e menos trabalhoso que a gente tome uma postura passiva e que a gente reclame das organizações, que a gente acabe tendo uma desculpa para si mesmo de colocar as diferenças que a gente tem na nossa vida, os leques ou os espaços de conquista que a gente tem em função do nosso chefe, do nosso líder, da nossa organização. E, óbvio, né, como a Germana deve ter falado, o papel do líder ele é fundamental,
para que, de fato, uma organização consiga crescer de forma saudável e produtiva. Mas, enquanto colaborador, como é que você pode fazer para que você se autolidere também? Quais são os aspectos que você tem que tomar cuidado para que você consiga dirigir a sua carreira? Eu, como vocês sabem, trabalhei muitos anos na área de RH, enfim, trabalhei de forma ativa na Associação Brasileira de Recursos Humanos, e sempre um assunto que acaba sendo tema e alvo de muito desejo das pessoas é aquele famoso plano de carreira. Aquele famoso plano de carreira que a sua empresa promete para você quando você é contratado e que sempre é adiado por algum motivo, porque ele não ficou pronto a tempo, ou que ele não consegue ser colocado em prática, ou porque vão haver mudanças na organização. Eu tenho uma posição muito particular em relação a plano de carreira. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer as decisões da nossa vida para as nossas mãos. Plano de carreira, eu acho que é uma coisa individual. Eu acho que é uma coisa que cada pessoa, independente da empresa onde ela trabalhe, deve traçar e deve fazer. Por quê? Porque a relação com a empresa é uma relação perene. É uma relação que nem sempre é perene, desculpe. Ela nem sempre é para sempre. Você pode ser importante para uma empresa durante um período de tempo, e essa empresa pode ser importante na sua carreira durante um período de tempo. Nenhuma empresa faz um plano de carreira para você para quando você sai da carreira. Então, dentro desse contexto que a gente falou da insatisfação que as pessoas têm, eu acho que é muito importante as pessoas se posicionarem também em relação a qual é o plano de carreira que elas fazem para elas mesmas. Qual é o final da história que eles querem contar dentro dessa carreira? Qual é o caminho que ela vai traçar para chegar até onde ela quer chegar? Esse caminho passa por ficar na mesma empresa? Esse caminho passa por mudar o direcionamento da sua carreira em alguns momentos da sua trajetória? Esse é uma escolha muito mais individual do que corporativa. E, de novo, né, hoje existe uma facilidade muito maior, né, do público em geral de ter aí coaches muito capacitados no mercado que podem, de certa forma, suprir essa, entre aspas, falha que a empresa tem, que na verdade nem é uma falha da empresa, como eu falei, originalmente o plano de carreira não tem que ser de empresa, tem que ser de pessoa, e que podem te ajudar de forma muito profissional a estar atingindo os próximos passos da sua vida, replanejando a sua carreira, tirando aí um pouco da insatisfação que as pessoas têm com o seu momento atual e de forma planejada e consistente possam chegar aí a um outro nível. Faz sentido, pessoal, o que a gente está falando para vocês? Né? Eu, de novo, assim, eu estou tendo uma limitação técnica que eu não estou conseguindo ver a Germana nesse momento, né? Mas eu queria aproveitar esse momento onde a gente está junto e falando aí de planejamento de carreira para poder recomendar o trabalho da Germana. Né? A Germana é uma coach extremamente competente, né? Enfim, eu tenho acompanhado de perto a carreira dela, né? Até porque eu não tinha combinado isso com ela anteriormente, eu não estou vendo ela aqui, então ela está aqui sorrindo na imagem, eu acredito que ela vai deixar ela falar. Ela tinha um emprego numa empresa muito importante no contexto nacional, né? Ela, através de um processo de coaching, ela começou a ver que, de fato, o coaching poderia ser um caminho para que ela vivesse uma vida mais alinhada com a vida dela. Então, assim, a Germana não é uma coaching situacional. A Germana não é uma pessoa que, tá nessa onda de coaching, eu vou lá e vou fazer... Não, é uma pessoa que fez um trabalho de profunda verificação do seu alinhamento com um propósito maior, e ela escolheu um redirecionamento na carreira dela, que é uma coisa que eu acredito piamente, pela capacidade, pela competência e pela seriedade da Germana, que ela vai seguir pelo resto da vida fazendo isso. Né? Então, eu queria aqui aproveitar essa live de hoje, e não é porque a Germana é uma mentorada minha, né? Claro, né? Eu fico com muito mais segurança para indicá-la, mas assim, pela seriedade e pela dedicação que eu sei que ela dá para os clientes dela. Então, eu queria recomendar fortemente, eu acho que aqui na descrição da live tem os contatos da Germana, né? Para quem
quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, que eu, de novo, reforço, eu recomendo de olhos fechados pela profissional competente que ela é e por ela não ser uma coach situacional, ela ser uma coach raiz. Tem agora no Brasil, né, coach Nutella, coach raiz, né? Enfim, não estava muito programado para falar isso, mas assim, eu tenho certeza que a carreira da Germana é uma carreira que durante muitos anos a gente vai estar ouvindo falar no nome dela como uma das grandes, um dos grandes nomes do coach no Brasil, né? Então, assim, quem quiser conhecer um pouquinho o trabalho dela, tem aqui o e-mail dela, se eu não me engano, na descrição, é só mandar um e-mail para ela. E eu queria aproveitar também, né, para falar que a gente, enfim, a gente tem a nossa mentoria Mindset de Negócios, né, que ela é feita para coach, que a gente seleciona a dedo, que a gente acredita de fato no potencial. A gente não vai fazer, a gente vai ter uma nova turma agora em setembro, que ela já está praticamente fechada. Mas, enfim, existem ainda 2 vagas disponíveis. Então, assim, se tem algum coach aí assistindo e tiver vontade de conhecer um pouco mais do trabalho e quiser participar do processo seletivo para as últimas vagas, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail também. E eu queria aproveitar, me desculpando mais uma vez com o pessoal pela dificuldade técnica que a gente teve aqui, mas feito é melhor que perfeito. E eu queria pedir para a Germana fazer as considerações finais dela também. Né? Pessoal aí que tem um delay, por favor, avise a Germana aí, que é a vez dela falar, que eu não sei se ela está me ouvindo também. Germana, eu queria com muito carinho passar a palavra final para você. Cícero, será que ela está ouvindo lá? Estou te ouvindo perfeitamente. Vamos. Depois que eu ouvi. Então, eu queria dizer que agradeço, óbvio, as palavras do Cícero e toda a consideração que ele trouxe a respeito da minha carreira e do trabalho que a gente vem realizando juntos, né? Então, Cícero, gratidão. Sei que você não me ouve, vai me ouvir. Toda ajuda, que esse diferencial que tem sido na minha carreira, ter vocês perto, né? Super recomendo a mentoria Mindset de Negócios para os coaches e profissionais também autônomos, que faz muita diferença na visão do profissional enquanto negócio, né? Entender que ele sim é um negócio próprio. E, além disso, como consideração final, pessoal, gostaria de deixar para vocês essa reflexão, né, acerca da carreira, acerca das suas competências fortes, do que você tem feito hoje para se desenvolver e se destacar. Assim, você está gastando mais tempo tentando ser alguma, não é? Competências e habilidades que não são para um pouco de sofrimento, ou você está se aprimorando no que você já é bom para você alavancar sua carreira e se despontar e aparecer dentro da sua equipe, no seu mercado, e além de tudo, ter um nível de satisfação maior, porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente vai muito além, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Também aproveito para me desculpar aí pelos problemas técnicos que a gente teve aqui durante essa live, mas eu estou aqui com muita gratidão e muito carinho de todos que participaram aqui com a gente. Obrigada, beijo. Podem passar para o Cícero, por favor, a palavra, por gentileza. Alguém fala para o Cícero, pessoal? Tem um delay, né? Eu peço que acho que demora um pouquinho para ele ver lá. Bem, enquanto Pessoal, isso... Germana. Pessoal, então, assim, eu consegui fazer Vai, Cícero. Obrigada, Marcelo. Deu um Legal. comentário. Pessoal, então, para finalizar, assim, eu queria agradecer muitíssimo a Germana. Eu vou depois ouvir a reprise para ver tudo que ela falou, mas eu, de novo, mesmo sem ouvir, eu endosso sempre o que a Germana fala, né? Eu queria agradecer muito ao pessoal do chat aqui, que me ajudou aqui a poder superar esse problema técnico de eu não estar podendo ouvir a Germana durante o processo todo. Foi muito legal contar com a presença de vocês. E aí, como mensagem final, eu queria dizer o seguinte, né? Essa live, usando como exemplo o que a gente faz em relação à vida, talvez se eu fosse um pouco mais responsável, eu teria encerrado ela no meio, com todas as limitações e desafios que ela me proporcionou ao longo da execução dela.
Mas eu acredito piamente que feito é melhor que perfeito, e quando a gente atua junto, a gente vai muito mais longe. Então, eu queria agradecer muitíssimo as pessoas que participaram aqui com muito carinho, me dizendo e me indicando aqui através do chat o que estava acontecendo. Né? Eu fiz aí quase uma direção de um carro no escuro, mas termino essa live extremamente feliz, principalmente porque talvez tecnicamente não tenha sido a melhor live que a gente tenha feito até hoje, mas com certeza a participação de vocês me motivou e me deixou aí feliz para continuar nesse caminho de dividir conteúdo com vocês. Tá legal? Gente, um grande beijo para vocês todos, uma ótima sexta-feira e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente.